Há dias em que tudo parece pesado, as dores, os medos, os fracassos, mas mesmo assim você está aqui. E isso já é um sinal. Você sobreviveu. Talvez não com todas as respostas, mas com fé suficiente para dar play neste momento. Isso não é por acaso. Deus te trouxe aqui porque tem algo para te lembrar hoje. Você não está sozinho. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Ele continua no controle. A palavra nos diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus não quer que você apenas o visite de vez em quando, mas que more nele, que encontre abrigo não só nos momentos de crise, mas todos os dias. Que viva com a certeza de que Ele é seu refúgio e sua fortaleza, o seu Deus, em quem você pode confiar. Esse abrigo não é físico, é espiritual. É onde sua alma cansada pode repousar. É no silêncio da oração que Ele nos acolhe, nos fortalece e nos prepara para o que está por vir. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar e deixar que Ele seja a rocha firme em meio aos ventos fortes da vida. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. Quantas vezes você se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se as batalhas da mente, do corpo e do coração estivessem grandes demais? Às vezes, a dor é silenciosa, mas profunda. O medo não grita, mas aperta o peito. A ansiedade não faz barulho, mas consome por dentro. E é justamente nessas horas que Deus se revela como abrigo. Um lugar onde a alma cansada pode respirar e o coração inquieto pode descansar. Salmos 91 continua: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Há uma ternura nessa imagem. Deus, como uma ave-mãe, nos cobrindo com suas asas. Um amor que protege, que envolve, que guarda de perigos invisíveis. Há coisas das quais você nem sabe que foi livrado, mas Ele já estava lá, lutando por você. Não precisamos ver para crer. Precisamos apenas lembrar quem Ele é. Ele é aquele que vê tudo, que conhece nossos pensamentos antes mesmo de serem palavras, e Ele não se cansa de nos amar. Mesmo quando nós estamos cansados de tudo, mesmo quando falhamos, duvidamos ou queremos desistir, Ele permanece constante, fiel e presente. Se você já sentiu esse cuidado de Deus, escreva nos comentários: debaixo das tuas asas, eu estou seguro. A noite traz consigo o silêncio, e no silêncio os pensamentos gritam. É quando tudo parece calmo por fora, mas dentro de nós uma guerra acontece. Medos antigos ressurgem, dúvidas tomam forma e a insegurança sussurra mentiras. Mas a palavra é clara: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Deus não nos prometeu a ausência de lutas. Ele prometeu presença. Ele está com você quando a ansiedade te sufoca, quando os boletos vencem e você não sabe o que fazer, quando o diagnóstico vem, quando a solidão aperta. Mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, diz o Salmo, nada te atingirá, porque Ele é o teu escudo. A noite traz consigo o silêncio, e no silêncio os pensamentos gritam. É quando tudo parece calmo por fora, mas dentro de nós uma guerra acontece. Medos antigos ressurgem, dúvidas tomam forma e a insegurança sussurra mentiras. Mas a palavra é clara: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Deus não nos prometeu a ausência de lutas. Ele prometeu presença. Ele está com você quando a ansiedade te sufoca, quando os boletos vencem e você não sabe o que fazer, quando o diagnóstico vem, quando a solidão aperta. Mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, diz o Salmo, nada te atingirá, porque Ele é o teu escudo.
Não importa o quão escura esteja a noite, há um Deus que vela por ti. Enquanto você tenta dormir, Ele trabalha. Enquanto você se preocupa, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele consola. Você pode descansar. Há anjos ao seu redor. Há promessas sobre a sua vida. Há esperança no seu amanhã. Confie. Ele não falha. Já sentiu a presença de Deus mesmo nos dias mais sombrios? Escreva: tua luz dissipa minhas trevas. Há lugares que os olhos não veem, mas Deus já está lá. Caminhos que ainda nem pisamos e Ele já preparou. Diz o Salmo: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você já parou para pensar nisso? Que há uma proteção invisível te acompanhando, mesmo quando tudo parece incerto? Esses anjos não são apenas figuras de linguagem, são reais, ativos, enviados com propósito. Eles te sustentam quando você tropeça, te livram de ciladas que você nem percebeu. Talvez você tenha escapado de um acidente, de uma má escolha, de uma armadilha emocional. Tudo isso porque o céu te guardava. Não é sorte, é cuidado. Não é coincidência, é promessa. Deus não abandona os seus. Quando você sente que está por um fio, Ele envia reforços. Quando você se sente fraco, Ele ergue você. Quando tudo parece desabar, Ele se torna a rocha firme. Há algo maior te sustentando. Confie, mesmo quando não entender o caminho. Se você crê que Deus envia anjos ao seu redor, comente: sou guardado por ti, Senhor. Quantas vezes travamos batalhas que ninguém vê? A mente cansada, o coração apertado, a fé abalada. Mas o Salmo nos lembra: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Isso não fala apenas de perigos físicos, mas de forças espirituais, tentações, medos e pensamentos que tentam nos derrubar. Em Deus, temos autoridade sobre tudo isso. Você não é fraco por sentir medo. Você é forte por não desistir. Há um poder dentro de você, o Espírito de Deus, que te torna capaz de resistir ao que antes te dominava. Ele te dá força para dizer não ao pecado, não à ansiedade, não à mentira que diz que você não vai conseguir. Com Deus, até o invisível se curva diante da tua fé. Hoje, você pode levantar a cabeça e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não importa o que enfrentou até aqui, seu passado não define seu destino. A sua luta não é o seu fim. Há uma nova página sendo escrita sobre sua vida e o autor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa verdade te fortalece, escreva: com Deus, eu venço batalhas invisíveis. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o resgatarei. Veja como é profundo. Não é pelo que você faz, mas pelo que você sente. Deus responde ao amor genuíno, mesmo imperfeito, mesmo machucado. Se você ama a Deus, ainda que não entenda tudo, ainda que caia às vezes, Ele promete te resgatar, te proteger e te honrar. É esse amor que muda tudo. Quando entendemos que não somos apenas servos, mas filhos amados, o medo perde a força. Você não é esquecido, você não é ignorado. O céu se move por você. A oração que você fez em silêncio, com lágrimas no travesseiro, Ele ouviu. O clamor que ninguém soube, Ele respondeu com cuidado invisível e amor imensurável. Deus honra os que o buscam com sinceridade, mesmo com dúvidas, mesmo em meio ao sofrimento. Se você o ama, ainda que em meio à dor, Ele te levanta. Ele não apenas te livra, Ele te coloca em posição de honra. Não por merecimento, mas por amor. Um amor que cura, que restaura, que salva. Se você ama o Senhor apesar de tudo, escreva: te amo, Senhor. És minha salvação. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, diz o Senhor. Essa promessa é simples, mas poderosa. Deus ouve. Não importa se sua voz foi fraca, se veio entre soluços, se foi apenas um pensamento apertado no coração. Ele escutou. E mais do que ouvir, Ele responde.
Pode não ser no tempo que você espera, nem da forma que você imagina, mas a resposta sempre vem. Há orações que parecem esquecidas, mas Deus nunca esquece. Há promessas que parecem adiadas, mas Deus nunca atrasa. Ele sabe o que você precisa e quando você precisa. E às vezes, Ele silencia, não porque não se importa, mas porque está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor. Porque amar é também saber esperar o momento certo para agir. Você não está falando ao vento quando ora. Está conversando com o Criador dos céus e da terra. Ele inclina os ouvidos para ouvir você. E mais, Ele promete estar com você na angústia. Não é um Deus distante, é um Pai presente. E no tempo certo, Ele não só responde, Ele age com poder. Já teve uma oração respondida? Comente. Deus respondeu, e eu confio nele. Estarei com ele na angústia, diz o Senhor. Deus não te promete ausência de aflições, Ele promete presença nelas. E isso muda tudo, porque quando Ele está, a dor não paralisa, o medo não domina e a angústia não é o fim. Ele entra na tua tempestade, acalma teu interior e te sustenta até que o sol volte a brilhar. Mesmo que lágrimas escorram, você não está só. O Senhor não ignora teu sofrimento. Ele vê as noites sem dormir, as lutas na mente, as lágrimas escondidas. E Ele não apenas observa, Ele se compadece. Ele segura tua mão quando ninguém mais segura. Ele te consola quando ninguém mais entende. E Ele te levanta quando nem você acredita que pode se levantar. Na hora da angústia, você não precisa de respostas, precisa de presença. E é isso que Ele oferece. Presença constante, fiel, amorosa. Um Deus que entra na fornalha com você, que caminha no vale da sombra da morte ao seu lado, que diz, eu estou aqui, não temas, eu sou contigo. Já sentiu Deus ao seu lado na dor? Escreva, na angústia, o Senhor está comigo. Com Deus, não vivemos apenas por viver. Ele nos promete mais do que sobrevivência. Ele nos promete uma vida longa e satisfatória. Não se trata apenas de anos contados, mas de dias vividos com sentido. Quando estamos em sua presença, até os momentos simples se tornam sagrados. Até as lutas se transformam em crescimento. Até o silêncio é cheio de paz. Com vida longa eu o satisfarei, diz o Senhor. É uma promessa de plenitude. Ele quer que você tenha paz no seu trabalho, amor na sua família, saúde no corpo e descanso na alma. Não uma vida perfeita, mas uma vida cheia da presença dele, que é o que realmente importa. Pois o que seria da vida sem a graça e o cuidado de Deus nos guiando? E mais, Ele diz que te mostrará a salvação. Isso não é só sobre eternidade, é sobre enxergar a mão dele agora, nos detalhes, nos livramentos, nas respostas, nos recomeços. É sobre ter os olhos espirituais abertos para perceber que mesmo em meio ao caos, Ele está agindo. Ele te vê, Ele te sustenta, Ele te satisfaz com o que o mundo não pode dar. Se você deseja viver essa vida plena com Deus, comente, quero viver em tua presença todos os dias. No final de tudo, o que realmente importa é saber que pertencemos a um Deus que nos ama profundamente. Um Deus que nos protege, que nos ouve, que está conosco na dor, que envia anjos para nos guardar, que responde nossas orações e que nos dá vida com propósito. É nesse Deus que descansamos. É nele que entregamos nossas batalhas e nossas vitórias. Nada nesta vida é maior do que a presença de Deus. Nem a enfermidade, nem a perda, nem a escassez, nem a solidão. Quando tudo parece ruir, Ele permanece firme. Quando todos se vão, Ele fica. Quando falhamos, Ele nos perdoa. Quando estamos fracos, Ele nos fortalece. E quando choramos, Ele enxuga nossas lágrimas com mãos de compaixão. Se essa oração tocou o seu coração, saiba, não foi por acaso. O Espírito Santo te conduziu até aqui para renovar sua fé, sua esperança, sua coragem. Continue orando, continue confiando, continue caminhando.
Deus é fiel e Ele está com você, agora, amanhã e por toda a eternidade. Se essa oração falou contigo, escreva nos comentários. Amém. Eu recebo e descanso nas promessas do Senhor.